Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Bem, bem-vindos a mais um episódio do Absurdo Podcast. Queria logo dizer que eu estou bastante tímida, porque os nossos dois convidados têm uma larga experiência na rádio e eu gaguejo imenso. Vamos torcer para que corra melhor. Bem, quem nunca falou de coisas como o passado era tão bom ou eu era feliz e não sabia? Pois é, hoje vamos falar de nostalgia. Diante da flutuante perspectiva sobre o nosso futuro, e nos tempos incertos em que vivemos, mudamos ainda mais o nosso entendimento da memória, que passa a ser também coletivo e social. Dessa forma, o passado se torna uma matéria de consumo e a nostalgia nos dá um certo alento. E ainda é, se calhar, uma alavanca, para que imaginemos um futuro positivo e possível. Sim, eu acredito na nostalgia de futuro, que isso também é tema de conversa. Mas vou deixar de falar e a Cláudia vai apresentar os nossos convidados. Sim, é verdade. Então, hoje connosco, e há muito que queríamos falar com ela, a Inês Maria Menezes, que é uma mulher de conversas, na rádio, nos cadernos, nas playlists, no sofá de casa, nos objetos sentimentais. Parece que tudo é veículo para se falar de subtilezas e afetos. Jornalista, radialista, autora, comunicadora e pioneira dos podcasts em Portugal. Obrigada, Inês. Atualmente podemos ouvi-la no seu premiado Fala Com Ela, no Amoré, PBX e Baile das Palavras. Ou, para os que mantêm a nostalgia da palavra fixa, lê-la no seu livro mais recente, O Caderno de Encargos Sentimentais. Aqui no outro quadradinho, também abaixo, também uma pessoa com quem já queríamos falar há muito tempo, o Rui Maria Pego, outra voz também bastante familiar da rádio, mas principalmente uma voz cheia de curiosidades, interesses e ocupações. Ele é radialista, apresentador, ator, autor e guionista, e o que nem todos sabem, pelo menos nós não sabíamos, é que para além de uma paixão pelo teatro, é também tem um grande fascínio por história, enquanto ferramenta de compreensão do tempo e dos processos individuais e coletivos. E quer-nos a nós parecer que é muito possivelmente por causa disso que ele ainda foi a angariar uma outra ocupação, esta especialmente nobre, a de Global Shaper. Era o que faltava, e não é nada que estejamos a dizer a jeito de conclusão, até porque as mentes inquietas não têm início e muito menos têm fim. É sim o nome do programa da Rádio Comercial, onde atualmente podemos ouvir o Rui. Sejam bem-vindos uma vez mais. Obrigada. Olá. Obrigado também. E para começar, sempre lançamos uma pergunta para os dois. E eu queria fazer a pergunta, a nostalgia para vocês vem em forma de quê? Então, olá a todas, porque as mulheres estão em maioria, todas. A nostalgia para mim vem logo à cabeça em forma de cheiro, de perfume, mas sobretudo de comida. Espetacular. Acho que isso não espanta o Rui, o facto de eu falar já de comida. Bebida não, mas comida muito, porque comida para mim é história, é cultura e é conforto, e o Rui sabe disso, porque já estivemos à mesa os dois muitas vezes, felizmente. Depois, há perfumes dos quais eu perdi o rasto, perfumes até que eu usei no passado, e às vezes encontro-me com esses perfumes na rua e penso, eu já fui aquela mulher que usou aquele perfume, mas eu já não me lembro que perfume é aquele. Portanto, isto também é uma forma, se quiserem, de nostalgia, um encontro neste caso é um perfume, mas pode ser com um cheiro, pode ser com um cheiro lavanda, pode ser, sei lá, cheiros que me são tão familiares. Por exemplo, no Porto
Há uma rua que é a Rua da Picaria, que se tornou, entretanto, um ponto de muito, agora não, infelizmente também, mas passámos para este oposto que é, infelizmente não, antigamente era criticável, agora é não. Era um sítio de gentrificação absoluta, muito turismo, mas na minha infância era o sítio que cheirava a madeira, porque era uma rua habitada por carpinteiros e marceneiros. Portanto, quando eu subia àquela rua com a minha mãe, eu sabia que aquela rua ia cheirar. E então, se quiserem, isso também é um cheiro que está em mim e que dava para escrever uma história quando eu subia à Rua da Picaria. Inclusive, eu estou no Porto agora, conheço muito bem a Rua da Picaria. Continua no Porto, Ju? Eu moro aqui, sim. Muito bem, muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite e depois importa dizer que eu percebi-me, se calhar, da importância daquilo que vou dizer agora também com a Inês, que foi, eu associo a nostalgia, primeiro eu sou muito nostálgico, tenho um problema até, porque eu tenho uma tendência de viver uma sopa de nostalgia e às vezes queremos sair da sopa e não arranjamos a colher certa, estamos sempre na nostalgia, é muito difícil, até porque podemos muitas vezes também transformar a nostalgia como arma, não é? Às vezes uma discussão e fazer disso uma espécie de lança que só cria problemas porque nos afasta daquilo que estamos a viver no momento. Eu acho que se eu for pensar na maneira como eu convoco se calhar alguma nostalgia, eu diria que é através do som, até porque há sons na minha infância, ou sons através, sei lá, os sons da escola, o som da voz da minha avó, o som dos meus cães, coisas assim pequeno, e depois há o cheiro a maresia, quando eu vivia perto do mar, a crescer, e tinha aquela coisa de abrir a janela e senti que havia uma possibilidade ali. E depois acho que a nostalgia, e é para mim normalmente o perigo, e eu acho que foi uma das razões porque eu tentei mais tarde estudar história, porque eu acho que nós vivemos num país que não sabe dissociar-se do tempo e do que foi. Então vivo o tempo todo, lá está, preocupado com isso. E uma das razões porque eu sinto que também tenho esse problema é porque eu demoro a deixar coisas ir. E gosto de sentir sentimentos, que eu acho que é também uma coisa muito comum a todos nós. E portanto fica naquela coisa a nostalgia é uma espécie de cobertor que nós pomos e da qual às vezes não queremos sair porque temos medo do presente também. Pois, É verdade. Desculpa, Inês, pode falar. Não, eu estava a assinar, talvez por conhecer tão bem o Rui, isso é uma coisa que temos muito diferente. Eu sei o quanto o Rui demora a deixar ir. Eu acho que o Rui podia ficar cristalizado, assim dentro de ele pode deixar um amor, uma história, várias aventuras dentro de âmbar, sabem? Aquelas descobertas. Sim, para conservar tudo. Daí adorar dinossauros em criança, que é aquela coisa de ficar lá dentro. E eu nesse aspecto eu não deixo nada cristalizar, portanto, e o que for preciso partir, parto, não é? O Rui sabe isso. De certa forma já desmanchei várias vezes a minha vida e já comecei ali e ali, experimentei vidas diferentes. Não fico muito agarrada ao que já vivi. Vou em frente. Mas não acham que nesse sentido a nostalgia, ao invés de uma saudade, porque também são coisas distintas, não é? Tem mais a ver com uma ideia de construção. Eu falava com o Ju antes, quando nos estávamos a preparar para o episódio, que eu sou do time nostalgia, mas também sou uma grande entusiasta pelo presente e pelo futuro. Acho que convivo bem com os três tempos. Sim, com os três tempos. E esta ideia de a nostalgia de coisas que têm a ver mais com uma ideia de comprazimento, de coisas que já passaram, de coisas que reconhecemos, da memória enquanto a nossa construção. Ou seja, eu estou muito entusiasmada por aquilo que ainda há de vir, faço as coisas com muito entusiasmo no presente, mas também olho para trás com bastante carinho, porque foi todo aquele trajeto, foi toda esta sobreposição de experiências que me trouxe até aqui. Portanto, eu encaro, é sempre uma ideia romântica da nostalgia. Pois. Não é? Mas também... Eu acho que
Eu concordo contigo, eu acho que há uma coisa, há uma frase, não sei de quem é que é, mas esta coisa de pode ser um desafio maior e mais interessante viver a partir da nossa imaginação e não a partir da nossa história, não é? Eu acho que eu e a Inês falávamos muito sobre isto. Para quem está a ouvir, eu adoro a Inês, sou apaixonado pela Inês e a Inês foi muito importante no meu crescimento enquanto pessoa. Eu acho que uma das coisas que eu percebi com o tempo foi que é um desperdício de tempo passar o tempo lá está, nesse âmbar. E eu acho que aquilo que tu dizes que é uma coisa é honrar quem foste e perceber de onde vens. Outra coisa é tu estares o tempo todo a ir buscar coisas de uma pessoa que já não és. E eu acho que aquilo que eu me apercebi, que foi uma das maiores confrontos que eu tive nos meus 20s, foi ok, então isto não fica estanque, eu não sou esta pessoa, tipo, eu tenho que guardar isto de alguma maneira. E pronto, e acho que é um bocadinho para mim essa é a minha sensação, mas percebo o que dizes. Eu acho que não sei se os cães estão aqui a ladrar. Tem 3 Eu não estou a ouvir nada. Ainda bem, pronto. Ainda bem, porque estamos aqui no escândalo total. Uma das coisas que estavam falando de nostalgia, do passado, do futuro, eu tenho eu estou metade da minha vida aqui em Portugal, tipo fora do Brasil, pelo menos, e a nostalgia para mim é como eu posso dizer, é um limbo que me faz não ser tão portuguesa. Se calhar é uma das poucas coisas, porque a minha nostalgia e as minhas memórias saudosas e mais íntimas estão fora, estão lá. E lá, a minha nostalgia é a música. Então, quando as referências que os meus amigos todos daqui falam, porque isso, aquilo, eu não vivi, eu não sei. Eu sei hoje em dia, porque tocavam, mas não me tocam e não me sinto a fazer parte, porque de fato eu não vivi. Então, a minha nostalgia é aquele sentimento de você respirar e ouvir bossa nova. Aí sim, aí eu me revejo e já não faço parte disso daqui e faço parte de uma história bastante diferente. Mas eu também sou da nostalgia, mas uma nostalgia muito virada para o futuro agora, tentando não me cristalizar, que eu também já mudei umas 20 vezes. Amanhã eu já posso ser outra. Claro. Mas nesse caso vocês acham que a nostalgia é uma espécie de lugar coletivo? Ou seja, nós temos aquela coisa, eu sou da geração de 80 e há muito, quer dizer, se não houver mais nenhum tema de conversa, nós podemos sempre voltar atrás e falar de músicas, de brinquedos, de programas de televisão, porque na altura também as coisas eram menos, em menor quantidade, e portanto nós podemos fixar a elas mais e portanto ter tema de conversa. Ou acham que a nostalgia é um sentimento individual? Não, para já, agora todos falamos muito da nostalgia, não é? Eu acho que começamos a ter, bom, António Variações já falava muito disso, mas nós começamos a cultivar esse prazer de estar onde não podemos já estar, não é? Acontece muito isso com todos nós, acho eu, e portanto nesse aspecto olhamos um bocadinho para trás, como eu gosto muito da imagem do retrovisor e olhar para o rastro que ficou lá atrás, que já deixámos, e portanto já não vamos voltar a esse rastro. E por saber isso, há esse lado do irreversível, nós já não vamos poder apanhar esse rastro, porque o caminho é em frente, seja lá para onde for. E portanto nós tendemos a adorar esse rastro. Isso também é um perigo. Atenção, nós estamos a fazer aqui duas coisas, que é o culto da nostalgia, o culto do passado, de um certo passado, e a tentação de o dourar, porque ele às vezes não foi tão dourado assim, mas como já passou e as dores já passaram, nós tendemos a dourá-lo, a torná-lo mais feliz do que foi, as dores estão atenuadas porque as dores são as do presente, e portanto eu às vezes acho que pode ser perigoso nós estarmos constantemente a cultivar essa nostalgia. A minha filha costuma dizer muitas vezes que para ela é estranho porque sente nostalgia do que ainda não viveu. Para fazer dela uma poeta, não é? Mas é interessante essa ideia. Eu não sei explicar, mas sinto nostalgia do que não vivi ainda. E isso é outra forma de encarar a nostalgia. Eu acho que nós temos que fazer a distinção, que vocês aliás propuseram, entre nostalgia e saudade. Eu acho que saudade tem um peso, não é? E a nostalgia é uma coisa meio etérea, é uma neblina. A nostalgia é uma neblina. A saudade
é uma coisa pesada, cerrada, é um nevoeiro cerrado. Às vezes eu via de forma simplista, obviamente, e assim, saudade é aquilo que você pode matar, porque se eu estou morrendo de saudade do meu pai e da minha mãe, se eles estão juntos, eles chegam, dão um abraço, a saudade passou. Mas a nostalgia não. A nostalgia é uma coisa que não tem forma física, que não tem, tipo, é aquilo que perdura de uma forma, que dura em uma onda aí acústica, uma frequência constante, não é? Talvez isso. E há pessoas que tomam banho nessa frequência para sempre, não é? Há esta coisa de sempre um bocadinho com uma espécie de... Sabem quando se acelera as vozes? Eu agora descobri isto e tal, eu estou em choque com as pessoas que estão se calhar a ouvir agora, que é, ouvem podcasts mais rápido, Inês. Ou põem tipo velocidade 1,5. Sim, sim. Minha irmã ouve, eu não sei como. Que é uma coisa que me ultrapassa. No outro dia estava a falar com o que eu conheço, com o miúdo, com o Zé, e o Zé dizia-me, não, porque eu ouço muitos podcasts. Eu, é? Sim, ouço na velocidade 1,5 ou 2. Portanto, ele ouve o rato Mickey. Ou seja, nós estamos completamente disfuncionais com a nossa relação com o tempo e com a velocidade. Até aí, não é? E portanto, aquilo que tu dizias, eu acho que é fundamental, que é o dourar a pílula, um revisionismo histórico que nos faz olhar, ai, aquilo era tão bom. De facto, eu tinha ali uma coisa que nunca mais vou encontrar ou vou replicar, e depois não é verdade, não é verdade. Eu acho que uma das maneiras que nos faz ficar no luto, Inês, ficar no luto é uma tendência para um conforto da dor, um conforto da vitimização, um conforto daquele tipo de sensação. E o ir para agora, ir para o momento, implica outro tipo de dor, que é, eu agora sou responsável. E eu acho que esta coisa de sair da nostalgia também é quem gosta muito da nostalgia, e essa fina neblina, é verdade, mas quem gosta muito de morar na saudade é alguém que também, de alguma forma, teme do que é que seria capaz. E acho que há ali uma zona de gatilho que às vezes temos medo de puxar, não é? Vocês sabem. Sim, desculpe. Não, eu gosto muito do risco que o presente implica. Ou seja, eu posso gostar da nostalgia e gosto imenso vivi intensamente a música dos anos 80, a cultura que rebentou nos anos 80 musicalmente, em termos de cinema, de literatura, enfim, mas eu gosto do risco que o presente me traz, experimentar novas sensações, novas dores, estar disponível para isso, porque só com esse risco do presente é que nós podemos construir futuro, não é? Sobre essa questão do passado, Rui, é muito interessante porque politicamente todas aquelas pessoas que nós apanhamos normalmente mais velhas, infelizmente hoje em dia há algumas novas e que dizem antigamente é que era bom, elas dizem isso sabendo que já passaram muitos anos, e eu tenho a certeza que muitas dessas pessoas que dizem antigamente é que era bom, elas eram profundamente infelizes com o regime político e com a miséria em que nós vivíamos em Portugal, e elas tendem também aí a dourar a pílula, não é? Porque essa dor já passou há muito. E, portanto, não estão propriamente bem situadas também hoje em dia, o que acontece com muitas pessoas, as pessoas, por não encontrarem também conforto hoje em dia, mas esse conforto vem de dentro delas, não é? Dizem, antigamente é que era bom, aquela pessoa é que era boa. Isso pode ter a ver com um desconforto interior que se vai perpetuar, é a minha opinião. E daqui a 20 anos, seja qual for a situação em que essa pessoa está, seja qual for o regime político, essa pessoa vai sempre dizer antigamente é que era bom. Porque o desconforto mantém-se dentro dele e dela. E não é só isso, eu acho que também é por uma questão de familiaridade, não é? Porque aquilo que já aconteceu, está circunscrito. Já não pode fazer pior do que já fez ou melhor do que já fez, está ali. E a pessoa pode controlar, e a memória tem esta coisa da plasticina, não é? Nós podemos moldá-la consoante ao nosso estado de espírito na altura ou a nossa etapa de crescimento, seja o que for. Porque quem não tem aquelas... Eu às vezes ouço as histórias da família e falam de um avô, de um bisavô, que pela descrição devia ser uma pessoa... Pronto, sui generis, não vamos entrar em mais pormenores, mas de repente, não, mas ele é que tinha razão, tinha razão com isso nenhuma, mas é uma pessoa que já não existe, é uma pessoa da qual eles possivelmente têm saudades, e tudo o resto se esbate nesta nova realidade, não é? Que é a ausência da pessoa.
E por isso é que aqui a memória, a forma como nós guardamos a informação e como ela nos conforta, mesmo que seja negativa, mas nós já a conhecemos, nós já sabemos passou, o que né? é. Já foi. Exatamente. Portanto, já não é uma ameaça propriamente dita. Agora, o presente e, meu Deus, o futuro, principalmente nos dias que correm, isso sim, aquela é o grande bicho-papão, não é? O que é que vem daí? Eu só queria saudar uma parte de um dos motivos. Eu nunca fui, posso ir, mas eu nunca fui para tarô, cartomante nem nada assim. O passado eu já sei. Eu adoro. Não, mas sabe por quê? As pessoas, porque não tens curiosidade? Não tenho. O que passou, eu já sei o que foi. Já conheço, meus traumas estão todos identificados. O presente, estou vivendo. Vamos embora. O futuro, deixa ter alguma surpresa, por amor de Deus. Tipo, não quero saber de nada. Tipo, então eu até brinco de coisas de horóscopo, assim, eu só sei um signo, o meu. Eu sou leonina e pronto, tá feito, não sei mais nada. Porque, de fato, eu lido muito bem com o passado e eu quero surpresa. Tipo, eu quero esperar, quer que vem? Vamos, tô pronta. Surpresa, vamos lá. E para mim, assim como eu disse, eu adoro, penso, sou nostálgica, mas tenho um grande apreço pelo futuro também. Tipo, não tenho medo dele. É isso que vamos construindo. Nós nunca seremos, mesmo com as cartas em cima da mesa, Rui Maria. Sim. Como aquário, Ju, deixa-me dizer-te que adoro. Sou Sagitário, pronto, agora toda a gente a dizer. Eu sou touro, pronto, não sei se isto interessa. És Só o quê, para dizer Cláudia? que eu não ouvi. sei nada de nenhum dos vossos signos, mas está ótimo. Touro? Touro, com ascendente em leão, mas touro, sim. Ah, Mas mesmo com as cartas em cima da mesa, a vida não nos vai poupar às surpresas e as surpresas acontecem, abres a porta e a surpresa está a acontecer, portanto, por mais que as coisas estejam mais ou menos, eu acho que algumas estarão definidas, eu acho que nós somos o que somos porque nascemos de facto àquela hora com um certo alinhamento planetário, não é? Acredito nisso realmente, mas depois está tudo por Por viver. acontecer, não é? Exatamente. Está O tudo por livre-arbítrio acontecer. também tem influência. Nós temos um grande papel pela frente, não é? O papel é nosso. sabes não que é? é muito engraçado falas nisso porque deixa-me acender um cigarro imaginário. Porque E fazer assim. e fazer assim, porque a última lua que aconteceu há uns dias era uma lua em Escorpião. E esta lua falava de regeneração, transformação e aquilo em que eu pensava ontem quando fui dormir era responsabilidade, ou seja, como é que às vezes pode-nos ser dito numa carta ou num búzio ou num passarinho que se sentou ao nosso ombro e nos narrou qualquer coisa que no fundo está tudo predestinado também ou de uma maneira confortável de viver a vida, não é? E há esta coisa de aceitares a tua responsabilidade sobre tudo aquilo que te acontece, faz-te mudar, as cartas estão em cima da mesa, no fim do dia és tu que pegas nas cartas, por mais que haja umas traves mestras, eu concordo contigo. Acho que, mais uma vez, a vontade de ficar no passado é também a falta de vontade de mexer nas cartas do presente e quando se vai muito ao futuro, nessas coisas que andamos ali a tentar perceber, agora esta pessoa lê coisas num lago, a outra pessoa lê, sei lá, nas fissuras nas paredes e apalpa e sei lá, quando se faz isso, eu acho que estamos permanentemente em fuga, de alguma maneira. A minha vontade é, porque eu sou muito curioso e tenho muita vontade e adoro, mas ao mesmo tempo também é um bocado, e o que é que pode acontecer amanhã? Não, e as pessoas tomarem decisões por nós, né? Claro. Na verdade é isso. Então, Exato, assim, exatamente, deixa eu exatamente. partilhar o meu risco um pouquinho. Vamos lá dividir o meu risco com ele. Se ela disse que aqui, eu vou Exato. confiar nela e Exato. vamos lá, dividimos Não, mas aqui eu acho que as apostas. Acho que isso também tem a ver com aquilo que tu falavas há pouco, o que é a ideia da surpresa. Mesmo quando presumo eu, quando se faça esse tipo de consultas, etc., estamos sempre à espera, sim, possivelmente à espera de um plano cósmico em que nós nos consigamos antever, mas também há a coisa do acaso, da surpresa, do que é que vem daí agora, e aquele entusiasmo do que é que me espera, o que é que o futuro me espera, o que é que me reserva, o que é que me Olha, guarda. só a única vez que eu fui, desculpa, disseram que ia ficar rica, ainda não chegou, estou chateada. Mas já estás com um aspecto de quem está rico, ó Ju. Já Não, estás isso com é bom só ar. truque, isso é truque, isso é truque, não se preocupe não. Uma coisa
que eu gostava muito de falar há uns tempos e que me inquietava de certa forma, era aquela tentação que as pessoas têm por pôr fotografias do seu passado, por exemplo, fotografias de perfil do passado, no tempo em que eram mais novas, magras e bonitas, pronto. E eu via nisso e vejo, não é? Uma forma de preguiça, de justificar o seu estado atual e dizer eu já fui assim, mas agora não sou. E portanto eu agora não enfrento esta pessoa que eu sou. E eu acho que é muito importante nós enfrentarmos a pessoa que somos agora, não é? A pessoa que somos agora é obviamente, quer dizer, interiormente vai sempre melhorar e fisicamente também pode, mas nós temos que aceitar. Foi muito curioso, há uns dias teve cá uma amiga que me disse, bom, nós hoje em dia temos outro corpo e em vez de andarmos a lutar diariamente, vamos aceitar que somos assim, vamos aceitar, eu aceito que adoro comer e beber e que tenho 50 anos, já não tenho 30, não é? Portanto, e qual é o problema? Eu não quero mais aquela conversa do, ai, mas não pareces nada ter 40, pareces ter 20. Porra, eu tenho 50 anos, vou fazer 50 anos, eu aceito-me como sou, eu quero a minha fotografia de perfil do tempo que vivo, que é agora. Não vamos ter a desculpa de continuar no sofá gordos e eventualmente... desinteressados. E desinteressados, é justamente isso, que é, ok, já não posso fazer nada por mim. Não, claro que podes, aceita-te como és, mas podes. Aceita ou faz alguma coisa, claro. Ou faz alguma coisa, ou não é? Ou aceita-te como és, mas lá está, não vivas preso a uma imagem que já não é a tua, porque tu já não és assim. Eu lembrei, é a mesma coisa de guardar aquela calça 34. Já não vai, não vai. Você guarda, se eu cabia, ficava espetacular nessa calça. Faz 12 anos que está no armário. Dá para espaço, temos que libertar o que é antigo, temos que deixar... Se vocês soubessem o que eu tenho libertado, meu Deus. Tem que ir, porque nós já vamos sendo outros, não é? E temos que aceitar a mudança, lá está. Então estamos a distanciar um bocado da nostalgia. No fundo, vamos concluir aqui os 4, que nós gostamos é do presente. Sim, mas imagina, risco. Olhando para a tua imagem, nós vemos, e eu já estive nessa casa, que é muito bonita, e tem aí vários objetos que são teus e que representam também fases da tua vida. Há uma diferença entre tê-los na parede, e muita Amália, como vemos daqui, temos na parede e viver em função do que temos na parede. E eu acho que é isso que dizes, não é? Porque não faz mal guardar coisas que tenham sido importantes. Claro que não, eu também gosto de publicar fotografias do passado, não é? Mas a que eu sou agora é a que eu quero que vejam e não é dizer, ela está tão bem não me parece nada ter 50 anos. Sim, eu pareço. Nós não podemos querer ter 30 quando temos 50, percebem? Isso é uma ilusão e o mundo realmente vive nessa ilusão. E é muito curioso como se percebeu que nesta altura de confinamento as cirurgias plásticas aumentaram imenso, não é? E nós vamos à procura de uma justificação para isso e pensamos, mas espera aí, nós andamos com a cara tapada ainda por cima, não é? Há poucas pessoas a verem-nos, claro que fazemos estes zooms, estes diretos e as pessoas depois veem como nós estamos, mas o que é que eu pensei? Pensei num provérbio que eu adoro, que a minha avó Maria nos ensinou, que é mente vazia, oficina do diabo. Exato. O que é que isto quer dizer? Que quando nós temos muito tempo livre, nós começamos a pensar, o que é que eu podia mudar em mim? O que é que está mal? Se calhar muita coisa está mal. E a reconhecer os vazios, não é? Que depois acabam por ser preenchidos de outra forma. Aquilo que as pessoas parecem esquecer é que nós nunca seremos tão novos quanto somos hoje, não é? Isto é o mais novo que nós já vamos conseguir ser daqui para a frente. Portanto, é melhor aproveitar agora, todos os agora, porque isto já não... Pronto, cada dia é o mais novo que nós já conseguimos. É isto.
Só uma adenda que eu estava ouvindo uma notícia e que a indústria de perfume, com a pandemia, caiu imenso, né? Mas a indústria de cosmética, não maquiagem, de cosmética, assim, cresceu de uma forma louca. Na economia, acho que foi na brasileira, cresceu quase 10%. É imenso. Porque as pessoas, começaram a ficar, tipo, vamos agora Não, ficar tiveram novas. tempo para olhar para elas mesmas, muitas das pessoas, se calhar. Há outro lado disso, não é? Que se calhar de repente, e todos nós já tivemos esta conversa com alguém na pandemia, que era durante a pandemia, que ainda estamos a viver, convém lembrar, que é, estamos no confinamento e de repente, ok, então tenho de me ocupar de mim. E tenho de me ocupar das coisas que consumo e o que como e com quem falo e de que forma falo e porquê que falo. E houve tempo, lá está, a oficina vazia é o quê? A oficina vazia? Mente vazia, Mente oficina vazia, do diabo. a oficina do diabo. É Pronto. porque é o diabo que começa a trabalhar na oficina, não é? Claro, exato, mas ao mesmo tempo também há um lado bom no meio disto, que é, ok, como é que eu vou escolher, se formos para a lógica de que cada escolha é política, não é? Como é que eu escolho para mim coisas boas e não me deixo levar e enredar naquilo que é uma espécie de rio constante do dia-a-dia. E houve muitas pessoas que fizeram essa paragem, se calhar investiram mais num creme de olhos, mas perceberão mais tarde que os cremes de olhos nunca funcionam, não é? Que é portanto, Isso é verdade, alguém tem não que dizer. funcionam. Eu gasto dinheiro, não funciona. Mas lá está, porque também acho que temos pânico, como a Inês dizia, de não corresponder à fotografia de perfil que tiramos. Gente, e os filtros agora, que também tem outro problema, só para falar disso de beleza, que as pessoas chegam nas clínicas médicas com a foto do filtro e dizem, eu quero ficar assim. E do filtro ao filler é muito rápido. Conseguem porque já não tem nenhuma expressão, não é? Não, sim. Triste, feliz, é tudo igual. Sim. As legendas têm um oráculo a passar o que é que a pessoa está a sentir. Umas legendas que tu levantas e baixas. Sim, qualquer coisa. Ou fazem um fio, um colarzinho, assim com aquelas coisinhas quando diz obras, ou qualquer coisa assim do género. Acho que temos aqui um nicho de mercado a explorar, parece-me. Pois, bom, a agência publicitária de memes e legenda para Botox. Mas no fundo esta conversa que nós estamos a ter faz muito sentido também, a questão da nostalgia e de olharmos para o passado agora de outra forma, tem a ver com esta pandemia que estamos a viver, não é? Porque de repente todos passamos a ter saudades de coisas pequenas, não é? Já nem falo dos abraços, falo de ir tomar um café, de andar na rua sem máscara, de verem o meu batom. De viajar. E eu acho que então, sim, a nostalgia e a saudade saem reforçadas neste tempo, não é? Porque é aquele clichê do éramos felizes e não sabíamos, mas é verdade, não é? Tudo isso mudará, espero eu, acredito que sim. Vamos ver se vamos valorizar aquilo que tivemos e que perdemos, já perdemos há algum tempo, não é? A brincar já lá vai um ano e tal. Um ano e eu também acho que o passado tem que ter qualquer coisa de sedutora, porque às vezes já nem tem tanto a ver com tempos, nem com valores, nem com princípios, porque isso felizmente tem sido em progressão e estamos melhor agora do que já estivemos antes, não é? Em termos de direitos, de igualdades e tudo mais. E trazendo aqui alguma ligeireza também à ideia de nostalgia, falando da estética, a estética mais vintage é uma coisa que parece ser transversal, que toca a toda a gente tem, ou gosta muito de filmes a preto e branco, ou gosta muito de carros antigos, há sempre um elemento qualquer que as leva ao passado, e a via, a autoestrada, se quisermos assim, é uma autoestrada estética, essencialmente estética, não acham isto? Eu esteticamente gosto de tudo o que é antigo, mas também gosto imenso do minimal moderno, não é? Quer dizer, eu gosto de tudo, adorava ser espanhola, desculpem agora os portugueses me ouvirem, mas no sentido estético
Eu gosto da maneira como os espanhóis arriscam e misturam tudo, não é? E não têm medo de se expor um bocado ao ridículo, não é? Eu gosto eu costumo falar sempre do Mad Men, a série o Mad Men, provavelmente a minha série preferida, está lá tudo o que eu gosto. Há uma elegância que se perdeu, eu acho que se perdeu, atenção, e que tem a ver com esses anos 50, 60, e portanto é natural que se vá um bocado, mas isto é recorrente, não é? Reparem, tudo o que se vive na moda vai sendo repescado, não é? Daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, o que é que nós estaremos a usar, não é? Mas os teus sapatos de plataforma, Rui Maria? Talvez, por acaso hoje não trouxe. Hoje não tenho, mas eu tenciono pôr uma panela na cabeça a qualquer momento. É só se eu descobrir aqui eu ponho. Posso pôr estes livros falsos. Vem aqui. No place like home. Mas a moda também é bem curiosa, que as miúdas de 20 anos estão a usar as coisas que eu usava nos anos 80, e elas nem viveram, mas estão a usar aqueles calções com pregas, neon, tava falando, aqueles chapéuzinhos, tipo, meu Deus, igual, completamente igual, mas elas não viveram, mas de facto... Mas eu acho que a Inês traz aqui um ponto interessante, que é o facto das pessoas não se arranjarem, não é? Eu acho que uma das coisas que eu acho que é muito, para mim, uma emanação tua é um cuidado sempre na maneira como tu te expressas através daquilo que escolhes vestir, ou o batom que usas, ou os brincos, essa escolha que mostra quem nós somos, não é? É uma coisa que parece que as pessoas também, às vezes, vestem-se como sempre se vestiram, que não é o teu caso, não é? Embora tu vais incorporando e mudando, mas que vestem-se como sempre vestiram porque têm medo também de descobrir que gostam de alguma coisa diferente no presente. Gosto de sapatos de plataforma, e agora? Como é que eu depois conjugo isto com o meu fato, que tem um corte anos 70 desde sempre? E há esta coisa de parecer que tens, mais uma vez, como a roupa ou o que escolhes para a tua casa, que depois entra quase, é uma materialização do confronto que tu sentes, não é? É a tua roupa em confronto contigo mesmo, ou aquelas peças em tua casa, e há pessoas que não gostam parece que querem ficar ali ainda com o sofá plastificado. É como uma coisa... Sim, isso é um clássico português, claro, não é? Interrompemos a nossa programação habitual para um breve intervalo. Estávamos a falar da parte estética, da nossa nostalgia, do que vestimos, o cuidado ou não que nós tínhamos, e estávamos a falar dos sofás de... Plastificados. Sim. Adoro essa... Não gozares o que tens em casa, não é? Tens medo de sujar. No fundo, eu não percebo isso. Tens medo de sujar o sofá e, indo ao encontro da imagem, tens medo de sujar a imagem que os outros têm de ti. Não é? Aquilo que tu estavas a dizer sobre as opções estéticas, sobre a forma como nos vestimos, tenho a certeza que há pessoas que gostariam de arriscar muito mais. E depois ouve-se aquele tipo de afirmação, porque tu podes, não é? Tipo, alguém que se veste de uma maneira mais arrojada. Diz? Comigo acontece bastante. Imagina, eu vim do Brasil, moro em África, toda colorida, e aqui no Porto eu saio, as pessoas sabem, tipo, onde eu vou, aquela pessoa, porque eu sou toda tatuada, tenho um cabelo afro loiro que tá preso. Mas já dissemos em off, mas volto a dizer, és muito gira, tens muita pinta, a Cláudia também. Obrigada. Vocês são... Estou rodeado de minhas bonitas, eu não resisto. Quem está a ouvir tem que ir ao YouTube. Quem tem que ir ao YouTube. Tu podes, e nós pensamos, mas porquê que tu também não podes? Porquê que tu não arriscas? No fundo tem sempre a ver tudo com o arriscar, sendo que o arriscar também tem a ver com a história do tempo, não é? Quando somos novos não fazemos determinadas coisas, quando somos mais velhos já temos medo do ridículo. Eu acho que nós ficamos muito tempo presos no medo do ridículo. E cá em Portugal, apesar de já termos outra autoconfiança, felizmente, ainda temos muito medo desse ridículo, não é? Então há uma ideia ainda que temos que ser sóbrios e compostinhos e não arriscar nada, não é? As pessoas arriscam nos negócios, mas não arriscam
depois na sua própria felicidade. Não é estranho? É bizarro, eu acho. É mesmo estranho. Isso para mim sempre foi uma barreira muito grande aqui, como eu falei, de ser demasiado colorida para aqui, para a cidade, principalmente nos dias de chuva, aqui tudo cinza e eu toda de rosa pink, assim. Tipo, Estás mais comovida, fora. Cláudia? Parecia. E, Estás comovida, parecia que estavas comovida. não, eu estou com um cabelo que entrou aqui para o olho. E o tipo, ela está comovida com esta história da felicidade. Ficou, É o meu lado daytime, vamos dizer vem ao de cima logo. Começa a ouvir um piano na Estava cabeça. aqui discretamente assim. ia dizer, depois eu partilho até convosco, eu li um artigo da Rolling Stone do Brasil sobre a nostalgia e a cultura pop, que é super interessante, que tem vários estudos, foi uma tese de doutoramento, desse resgate da música, dos filmes, dos videoclipes, da estética das cantoras, claro, para nos fazer com que sintamos logo a partida confortáveis com o que vamos ver. Pois, mas tem tudo a ver com isso de voltarmos a lugares de conforto. Provavelmente, se realmente pudéssemos voltar a eles, não cabíamos neles, íamos nos sentir incomodados. Já era um fato que não nos servia, não acham? Acho que sim. Acho que tens toda a razão. Mas Sim. vocês voltariam atrás no tempo? Não era nenhum. Eu adoro Não. o que estou a viver, atenção com as limitações evidentemente da pandemia, não é? Mas eu gosto de acordar e pensar que o que é que eu vou fazer hoje de novo, que movimento é que eu vou provocar. Eu gosto muito desta ideia de que nós temos que provocar movimento para avançar, não é? Ai, Inês, isso é tão bonito, mas é isso. É verdade, eu todos os Sim, é dias acordo verdade. e penso, e chateio 2 ou 3 pessoas com projetos novos que eu vou fazer e pergunto, já há mais novidades? Se nós não criarmos movimento, vamos ficar sentados no sofá plastificado. Vai ser a imagem deste Deste programa. Esse vai ser o sofá. Eu também não quero voltar atrás. Eu tenho esta coisa nostálgica, mas eu acho que tinha mais a ver com o amor. E muito menos com viver. Primeiro, eu só tenho 32 anos, portanto eu não tenho aquela coisa do viver uma era completamente diferente, que é onde as pessoas ligavam para casa do fixo. Essa coisa para mim nunca existiu, não é? Ou existiu muito pouco. Portanto eu não tenho essa coisa. Eu tenho uma fixação com. Se calhar viajar através do tempo, se houvesse um portal, eu entrava e ia ver como é que era no Egito Antigo e percebia, será que eles pintavam os olhos? São as questões que me preocupam. Sim, é verdade. E portanto esta coisa de viajar no tempo para ver os outros, a maneira como os humanos se encontravam e se circunscreviam dentro daquele tempo, isso era uma coisa. Outra coisa é, tu estás o tempo todo numa espécie de revisão e eu era tão feliz no Porto em 2015, não, já foi, já não é o que se passa agora. E essa ideia da Inês, foi uma ideia que eu demorei, eu acho que quando vivemos uma dor grande e quando temos tendência para gostar de nostalgia e de passear no luto, o luto tem que ser vivido, não tem que ser de repente um crachá. Eu estou enlutado, eu estou na vítima do que me aconteceu. Era aquilo que falávamos há pouco, é pegar num ancinho e mexer a terra e perceber o que é que queres fazer a seguir e provocar esse movimento. Portanto, eu não voltaria atrás. Uma coisa que, tempo, já tivemos um podcast sobre o tempo e não queria entrar muito nisso, mas queria fazer a pergunta, quando é que vocês perceberam que o tempo passou? De repente vocês pararam no WhatsApp assim, peraí, já não sou tão nova, já tenho muita bagagem para trás. Teve um clique de idade com a Inês, por exemplo? Eu notei que o tempo passou quando me apareceram estas rugas aqui no pescoço. Nós divertimos muito, eu e uma grande amiga minha, divertimos muito a olhar para a Ellen Mirren, que continua com um pescoço, provavelmente com fita cola aqui atrás, não é? Eu nunca experimentei isso. Quando é que eu notei que o tempo passou? Acho que a minha vida mudou bastante quando fui mãe. Esse foi o grande marco na minha vida, porque eu nunca pensei realmente, nunca tive esse apelo da maternidade e depois quando me aconteceu a minha vida mudou completamente e portanto há uma Inês antes da maternidade e uma Inês depois da maternidade. De resto acho que me tornei mais terão que ser os outros a julgar, mas tornei-me mais doce. O Rui conheceu-me até numa fase mais aguerrida, lembras-te, Rui? Eu era mais militante
não sei, de uma ideia. Se calhar de... estavas a deixar que a tua raiva, que é uma raiva que todos nós trazemos por alguma razão, a tua viesse ao de cima, não é? Se calhar naquela altura. Eu precisei dela, não é? Também Claro, precisei dela. E hoje em dia sinto-me realmente muito apaziguada com aquilo que vivo, com as dores pelas quais todos temos de passar. Eu estou realmente bem dentro das limitações que vivemos e agradecendo todos os dias aquilo que tenho, eu estou realmente bem, sendo que evidentemente todos poderíamos estar melhor, mas tenho muita sorte e a sorte é um monumento que todos devemos erguer à nossa frente, porque há quem não tenha, há quem viva na Índia e há quem passe por coisas muito tristes que para nós já são adquiridas, já não as discutimos sequer, não é? Eu ergo esse monumento da sorte e sou muito feliz com o que tenho. Agora, evidentemente, já estou na pré-menopausa. Oh, linda, não estás nada. Portanto, claro que o tempo já passou, não é? É muito curioso e agora dirigindo-me ao Rui, de quem eu gosto tanto, e nós partilhámos conversas tão bonitas, se quiséssemos ser nostálgicos, ficávamos aqui a chorar sobre aquilo que já falámos e vivemos e as dores que tivemos. No caso do Rui, como eu sou mais velha do que ele, associo muito um certo culto pelo passado e por algo que ele viveu, até amorosamente, acho que posso dizer isto. Sim, go, faz dizer. Associo muito a uma perda de inocência. Sim. E nós, quando temos a tentação da nostalgia e das saudades e da saudade, enfim, é aliado a essa perda da inocência. Todos nós temos esse marco na vida repetido até à exaustão, porque de cada vez que, agora imaginem eu com esta idade, penso assim, então mas ainda era possível perder a inocência? Era, será sempre, será sempre. Isso também é fascinante, porque a perda da inocência faz-nos sentir novos. Sim, Vai ser concordo em eterno. absoluto. Acho que é mesmo isso e acho que lá está, que eu pago terapia, não sei para quê, Inês, temos só que ligar mais vezes um ao outro. Mas é uma coisa desta perda da inocência. Diz? Não, vamos gravar outro episódio que eu tenho um isso. tema para discutir aqui. É isso, mas há esta coisa, acho que é mesmo isso, é a perda da inocência e acho que está ligado ao novo, não é? Quando deixa de haver inocência, de repente tudo parece que baço e parece que chegaste a um... Eu não tenho, respondendo à tua pergunta, Ju, eu não tenho muito ainda isso, eu tenho 32, portanto eu não tenho esta coisa de sentir que sinto o tempo a passar mais rápido, sim, mas sinto que é uma coisa que eu tento contrariar em mim e que tento contrariar na minha geração quando ouço essas conversas de que já chegámos a um determinado sítio e que a seguir isto começa a cair e que tens que até aos 40 fazer não sei o quê. E acho que aquilo que veio provar este tempo é que não há molduras, não há as molduras que serviram no passado, falando em passado, já não servem agora. E portanto faz-me muita confusão. E eu tento contrariar isso, claro que já tenho um bocadinho mais rugas, ou claro que o meu cabelo já não é o mesmo, mas chegamos aqui a um sítio de eu tento não me comparar. E acho que este exercício é aquilo que muitas vezes nos faz pensar no que é que perdemos e no que é que deveríamos ter. Estamos sempre em comparação, até competindo com um eu qualquer do passado, então acho que isso é uma receita para o desastre. Sim. Uma coisa que como a Inês, uma das coisas que me fez ver que o tempo passou. Eu não sou mãe, só sou mãe de cães, mas quando eu estava em Angola e as pessoas me chamavam de mãe. E eu senti que o tempo passou porque eu cuidava, para eles eu era a pessoa que ia cuidar deles de alguma forma. E depois que eu fiz isso, eu disse, mas como assim? Então me chamar de mãe? Sim, porque é cuidado. Então foi aí que eu percebi que o tempo passou, porque eu assumi uma responsabilidade que eu não imaginava que tinha. E depois aí ok. Só agora. Porque talvez haja uma barreira no tempo, uma barreira invisível entre a altura em que fomos cuidados e a altura em que passamos a ser cuidadores. Talvez isso defina tudo. Não sei se o Rui já é cuidador.
Eu cuido sempre, eu acho que sim. Não cuido, quer dizer, dos meus pais não, mas tenho esta coisa de cuidar de pessoas de quem Cuidar, gosto. sim, Claro. também acho. Sim, porque tu... Cláudia, como é que foi, Cláudia, que descobriste o teu... Não, eu não descobri que estava velha, eu descobri sim que alguma coisa já tinha acontecido no tempo e que havia um desfazamento qualquer. Aos 35 anos eu tinha uma estagiária que estava a ligar para um fornecedor e ela estava a fazer a chamada em alta voz e ela dizia, não dá, o telefone está estragado, passa-se qualquer coisa. E eu disse, não, põe lá isso mais alto. E era o barulho do fax. Eu disse, não, isso está aí para o fax, o número está errado. E ela olha para mim e diz, o que é um fax? Claro. E eu parei, mas como assim? Esta pessoa não sabe, ela não sabe sequer, eu já nem digo que reconheceu o som do fax, mas a ideia de fax para ela, nada, zero. E outra, esta foi a primeira vez, e eu tinha 35 ainda, foi a primeira vez que eu pensei, pronto, ok, alguma coisa mudou. E a outra, aquela que eu noto ainda hoje em dia, que é, quando estamos a preencher os formulários e temos aquela coisa do ano, daquela roldanazinha do ano, e de repente 1980, que estava já ali, agora está lá no fundo, eu tenho que saber muito para baixo até chegar, até fazer a seleção do ano. E eu penso, pronto, ok, é verdade, o tempo está a passar, mas não é uma coisa que eu sinta, porque falava-se há pouco da questão da perda da inocência, e de facto como é uma coisa que bem feito e acho que mal feito, nunca se perde e nós temos todos sempre desafios em qualquer idade e eu acho que por mais que sim, há coisas para as quais nós ganhamos mais segurança, mais autoconfiança, mais serenidade, há determinados temas que já não nos assolam, questões que já estão resolvidas, está tudo bem, mas eu acho que nós estamos sempre a ser confrontados com alguma coisa, a ser apanhados de surpresa com qualquer outra e é essa nossa capacidade de resposta que vai estar sempre a ser ativada, acho que isto não vai parar, até morrermos, até nós pararmos, acho que vai ser sempre assim, portanto eu lembro-me que o meu pai dizia, isto, eu quando dei por mim já tinha 60 anos, isto passa num instante, eu pensava, como é que isto passa num instante? Não é possível, ele tem que ter reparado que passaram 60 anos, e agora, com 40, penso que tinha razão, não se nota. Mas eu não sinto nada que passou no instante, eu acho que tudo foi tão saboreado, que eu continuo a saborear bastante, não é? Eu não acho nada, eu acho que, uau, que longo caminho, não é? No sentido, eu não vou à procura do 1971, data de nascimento, mas normalmente deixo em 1900. Aqueles aniversários do Facebook e do Instagram, eu estou sempre lá em 1900, que eu adoro. Esse é muito bonitinho. Uma passageira do Titanic. Mas eu não sei vocês, eu vejo o tempo passar, mas eu me acho completamente criança. Eu sou uma eterna criança, às vezes eu digo assim, eu não deveria ser um bocadinho mais séria. Mas tipo, não consigo. Isso é uma conversa que eu tenho muitas vezes com a minha mãe, que já está nos 70 e muitos, não é? E ela diz, eu dentro na minha cabeça, eu continuo a ser a mesma criança, eu sou nós somos sempre aquela primeira memória, não é? Nós somos sempre aquela miúda ou aquele miúdo, penso que isso estará connosco até morrermos, sim. Espero que sim, porque às vezes eu digo assim, eu tenho que pensar, eu tenho que ser mais séria. Quando as pessoas obviamente não me conhecem, assim, não, agora eu vou entrar aqui, vou ser mais séria, vou entrar até tapadinha para ninguém ver meus braços. Eu tenho chihuahuas tatuados, aí chego super Não, séria. tu tens que ser quem és, não é? Eu acho que... Mas é porque às vezes eu acho que eu posso chocar muito, porque eu brinco demais com as pessoas e nem todo mundo está preparado para isso. Mas pronto, não quero perder e não vou perder. Não perca, Ju. Não vou. Se não conseguis fazer este podcast. É porque um chihuahua, 2 tatuados no braço, é um bocado chocante. Eu toda cheia de chihuahuas, assim. Mas é isso, eu acho que, pelo menos para mim, o passar da idade tá a trazer de volta não, essa criança perpetua aqui e fazer lembrar do passado é bom, mas quero o futuro, mas quero que ficar não é o gnomo, como é aquelas criancinhas que nunca crescem lá da fábrica do Wonka, sempre pequenininhas para brincar.
Hã? Eu sinto-me de Peter Pan e pronto. Sim. Mas eu por acaso não tenho nada uma coisa de querer. Ou seja, eu acho que sou em muitas coisas infantil e brinco, mas eu acho importante permitir-me transformar-me noutra coisa. Ou seja, mesmo, e a Inês conhece-me bem, de certeza que hoje me vê e me ouve de uma maneira diferente do que me ouvia há 10 anos, mas há uma coisa há coisas que são minhas e que a Inês também tem coisas exatamente iguaizinhas a como era há 10 anos. E esta coisa de tu manteres, não te levares demasiado a sério é fundamental e acho que é uma coisa que podes-te levar a sério às vezes, acho também importante levar-te a sério, mas se puderes, tenta não viver com a ideia de que agora chegaste a um determinado sítio e que a tua voz está aqui e que tens que levar as coisas com seriedade. Vocês sabem que o Rui sabe, eu sou absolutamente viciada em rir-me, não é? Em humor, em provocar piada, e talvez tenha sido a primeira vez, desde que me lembro da minha existência, foi a primeira vez, foi nesta pandemia, o facto de eu me ter apercebido que podiam ter passado 3 ou 4 dias e eu não me tinha rido. E isso para mim foi grave. Sim. Foi grave, isso mostrava-me como o tempo que vivemos é realmente um tempo de tristeza e de dor, porque eu não conseguia provocar o riso, por mais que eu tentasse. E para mim provocar o riso é a fonte da vida, não é? Se não tivermos humor, então aí o senhor da oficina vai trabalhar muito mais na nossa mente vazia, não é? Temos que ter humor para o resto da vida, isso é fundamental. Claro, eu também, concordo. Mas tu não conseguias, Inês, porque não estava em ti, não estavas a conseguir em ti? Porque o tempo é realmente triste, não é? Porque havia um cerco à tua volta de notícias tristes e por mais que tu inventes e que lá está, que recorras aos filmes que te deram conforto, tu podes abstrair-te durante algum tempo, mas quando acordas... Sim, não há como alienar-nos do que está a acontecer, obviamente. Portanto, felizmente penso que estamos todos, ou estamos momentaneamente mais animados, não é? Sabendo que podemos regressar a esse lugar de desconforto a qualquer momento. Mas penso que o tempo já é o outro também, não é? Nós vivemos constantemente tempos diferentes, é muito curioso, não é? E só o fato de ter mais sol, pelo menos para mim, já muda completamente o dia todo. Você acorda, abre, vê um céu azul, já vamos lá. Temos sempre que ir passear o nosso chihuahua, não é, Ju? Sim. 3. É verdade. Os cães mais passeados do Porto, eles já não querem sair de casa. Já não querem sair de casa. Eles cravam as patinhas no Querem confinar, eles só querem confinar. Por favor, em casa. Na casinha deles. Mas bem, gente, é assim, eu ia passar o dia todo a falar, eu falo demais sempre, o tempo todo. E o nosso podcast não tem nenhuma lição, é só uma conversa, é aquele podcast para não morrermos tristes e infelizes antes dos 50 anos, é que as pessoas estejam a ouvir e a se identificar com as nossas conversas. Ou de uma corrente de ar que agora assumiu outras proporções. Mas vocês sabiam isso? A Ju é que me alertou, que ela que diz que em Portugal é o único sítio do mundo onde há esta preocupação excessiva com as correntes de ar, que as correntes de ar são umas coisas tenebrosas que matam a torto e a direito. Em mais nenhum lugar do mundo as pessoas têm medo. Eu não sei. Ju, um dia tu ainda vais sentir nostalgia da corrente de ar. Sim. Aqui em casa eu não posso abrir, tipo, corrente de ar é uma coisa muito séria. Mas acompanha este gesto, não é? Que é uma mão aqui perto do pescoço. Ai, está aqui uma corrente de ar, que é uma coisa que pode ser assassina, é verdade. É verdade, isso é muito sério. Mas eu aprendi... Nos leva a ter que usar a malhinha ao fim do dia, não é? Temos que usar uma malhinha ao fim do dia. Espetacular, espetacular. Que saudades das marinhas, Inês, que saudades. Está para breve. A nostalgia da malhinha, mais uma coisa para a lista. É verdade. Mas, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Essa conversa agradabilíssima. Inês e Rui, obrigada. Agora, eu queria que vocês dessem os arrobas, onde encontrá-los, alguma dica, leitura, ou um oi. Beijinhos. Inês, queres começar? Música
música nostálgica? Qual é quando eu digo nostálgica, é uma música que vos faça viajar no tempo. Não tem que ser mau, não tem que ser pesado. Uma canção, uma música? Take On Me, Aha. Sufjan Stevens, To Be Alone With You. Estão a ver? Olhem, nostálgicos. Estamos fazendo um coração aqui. Eu adoro Sufjan Stevens, mas é sempre uma coisa de procurar. Há momentos acho que é importante ir a esse sítio, ou seja, há momentos que é bom habitar essa tristeza se for preciso e que está em nós e que tem que vir ao de cima. Sei que a Inês tem, por exemplo, esse caso com os National, que tem esta coisa de irem buscar esses momentos também que são importantes. Resgatar, resgatar. Exato, é um resgate diário, sim. Resgatar os National, são um bom exemplo. Olhem, eu não sei, não tenho assim nenhuma dica extraordinária. Eu ando a ler muito a poesia do André de Cedeiro e adoro, e acho que é muito importante. Tenho lido cada vez mais poesia. Eu acho que comecei a ler mais poesia no ano passado e tenho-me sabido muito bem e tenho-me encontrado mais. Eu acho, tem sido para mim uma espécie de SOS, às vezes até, e pronto, acho que posso sugerir isso. Rui Maria Pego, nas redes sociais. Eu estou fascinada com uma série na HBO com a Kate Winslet, chamada Mare of Easttown, que é absolutamente fabulosa, que nos remete para aquele tempo em que os episódios eram despejados semanalmente, que é o que está a acontecer. Ontem acabámos de ver o segundo e pensámos, oh não, vamos ter que esperar mais uma semana. E de facto é uma série muito boa, que é uma espécie de Twin Peaks sem tanta bizarria, mas que mergulha numa América, enfim, a América que não é longe de ser uma Nova Iorque, não é? A América que votava Trump. E eu adoro esta sensação de ir para a cama e ter virado para o meu namorado e ter dito: vamos falar um bocadinho sobre a série. O que achas que pode acontecer? Pronto, isso é nostalgia, porque como nós hoje em dia vemos tudo em catadupa, não é? E vemos tudo por atacado, chegas ao fim e já não tens nada para conversar. Mas não te sabe bem esperar, sabe-te bem. Claro! Mas é tipo guardar um bocado de chocolate, não é? Que fica ali. Aqui em casa a gente não pode... Se formos ver as séries, temos que ver juntos. Se eu assisto sem ele, é um problema. Temos uma crise aqui. Assim, como assim? É um acordo tácito de relações contemporâneas. Como assim? Estavas a assistir a série e eu vi que estavas a assistir antes de porque não deste o pause. É a verdadeira traição essa. Estar em casa e estares a assistir outra coisa no outro computador. Escondida. Só para terminar, um filme que eu acho que é obrigatório que toda a gente veja, que é o Nomadland, que ganhou os prêmios principais. Foi um filme que bateu aqui fundo e está comigo todos os dias depois de o ter visto. Porquê, Inês? Eu percebi que tem a ver com uma viagem de alguém nómada. Nómada pela vida que ela escolhe, não é? Alguém que perdeu o marido, alguém que já tinha perdido tudo no fundo, o próprio marido perde o lugar onde trabalhava, e ela decide ir em viagem numa autocaravana, não ter casa, não ter nada, não ter namorado. Ela tem a hipótese de viver o amor. Não quero também contar demasiado, mas é profundamente triste, vai ao fundo de nós e consegue catapultar-nos para a vida que queremos seguir. Às vezes, para seguir em frente, temos que deixar muitas coisas para trás. Viu, Rui? Isso já está arrumado. Ou chegar lá mesmo até ao fundo, porque lá no fundinho há sempre uma mola. Ela aparece de algum lado. E vem a mola. Essa viagem é arrepiante, a viagem dela. E acho que nos vamos identificar, penso eu, nós, vocês, com a viagem que ela faz, que não é só uma viagem pela estrada fora, é uma viagem de desprendimento que às vezes é preciso para seguir em frente. E com este pensamento profundo... Obrigado, Inês, pela tua sugestão. Muito obrigada, um beijinho. Obrigado.
Muito obrigada mesmo. Beijos, Inês. Obrigada. Fiquem Até breve. bem. Até já. Beijinhos. Até já. Até já. Vê se vamos jantar um dia. Beijinhos. Combinadíssimo. Beijinhos. Adeus, beijinhos, beijinhos.